Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre motivação. Na verdade eu quero trazer uma metáfora que ficou muito conhecida nos livros de administração, de gestão, de liderança e de motivação, que é a teoria do chicote e da cenoura, ou do burro e da cenoura. E eu achei até engraçado que há poucos dias atrás eu estava ouvindo uma rádio, estava no trânsito ouvindo uma rádio de manhã, e um ouvinte mandou: você está falando, o que você está falando é o mesmo que a teoria do chicote e da cenoura. E a pessoa ali da rádio não sabia o que era isso. Eu achei muito estranho, porque é uma teoria muito antiga, que é a teoria do chicote e da cenoura. E eu quero explorar isso hoje sobre uma perspectiva da neurociência, e também da psicologia comportamental. O que ela pensa disso, o que ela traz de novidade para a gente pensar um pouquinho sobre as questões motivacionais. E também fazer aqui um link com aquilo que eu falei ontem do medo e da dor, porque de alguma forma isso também está relacionado aos processos de motivação, os processos motivacionais, ou seja, aquilo que nos motiva a fazer as coisas, a sair de um estado de inércia e caminhar de uma maneira que efetivamente a gente possa trazer prazer para a vida. Então eu quero explorar um pouco esse assunto. Eu acho que ele é bem bacana, eu acho que é algo que sempre agrega para a gente refletir um pouco, e eu espero que vocês gostem. Mas antes de começar, obrigado você que assiste, obrigado você que me manda mensagem, obrigado aos meus clientes, obrigado àquelas pessoas que deixam lá o recadinho lá nos meus artigos, lá no meu blog. Acho muito legal. As pessoas que me mandam mensagens, as pessoas lá no LinkedIn que participam ali dos meus artigos. Sempre lembrando que eu estou publicando de 1 a 2 artigos todas as semanas. Eu tive esse espaço de tempo aí, de alguns meses que eu não fiz alguns vídeos. Isso foi por causa de agenda mesmo, realmente por causa da minha agenda. Mas os artigos eu não deixei de publicar em nenhum momento. Então, se você quer ler meus artigos, eles estão lá no marcelodesouza.com.br, que é meu blog, é Marcelo com 2 L's. Eu sempre que eu vou publicar, eu informo lá no Instagram ou no LinkedIn, o LinkedIn é a minha rede principal que eu mais uso. Eu sempre informo, eu sempre publico artigo lá também, ou informo que eu estou publicando. É sempre procurar Marcelo de Souza Oficial, Marcelo de Souza com 2 L's, e oficial, é Marcelo de Souza _ oficial, que você me encontra no Instagram, me encontra no YouTube, me encontra no Facebook, enfim. Eu estou continuamente publicando e eu acho muito legal, porque meus artigos, a ideia dos artigos é sempre trazer não só o assunto, o insight do assunto, mas o que a ciência hoje fala sobre os temas, sobre perspectivas diversas. Ou seja, eu sempre gosto de ler os dois lados da discussão, para que eu possa formar ali uma maneira de gerar uma reflexão para vocês. Então, convido vocês a lerem esses artigos, convido vocês a me acompanharem, a se inscreverem, a fazer parte aí do meu canal do YouTube. Enfim, me acompanhar, porque eu sempre estou trazendo coisas novas para vocês. E para aqueles que querem saber mais de mim, é só entrar lá no marcelodesouza.com.br, tem meu contato, tem meu histórico. Lá no LinkedIn é Marcelo de Souza Oficial, também tem lá toda a minha trajetória profissional, minha trajetória como desenvolvedor comportamental, como terapeuta cognitivo. Enfim, eu tenho aí um conjunto de 25 anos de experiência que tem me trazido muita liberdade de eu estar aqui falando com vocês sobre esses assuntos que às vezes é tão complexo, e eu tento aqui quebrar esse paradigma para que vocês consigam entender um pouco melhor o que é o comportamento humano, como que a gente pode aprimorar nosso comportamento no dia a dia. Beleza, pessoal? Então vamos falar aqui da teoria do chicote e da cenoura. Só para lembrar dessa teoria, ela surge em 1920, 1930 ali, junto com as escolas clássicas da administração, justamente com o objetivo de querer entender o comportamento das pessoas ali na passagem da segunda Revolução Industrial para a terceira Revolução Industrial. Ou seja, o que estava desmotivando as pessoas a trabalharem. E ali, duas figuras principais nessa trajetória de estudo é o Watson e o Skinner, que eles começam a levar alguns estudos para os laboratórios, e eles começam ali a trabalhar com os animais. Então tem o estudo da caixa de Skinner,
que mostra ali, por exemplo, tanto ele fez isso com vários, com cachorro, com rato, com pombos, ou seja, ele tentou diversificar os animais para que ele pudesse tentar compreender se aquilo era uma coisa natural da vida, ou seja, se os animais efetivamente, todos eles, inclusive nós, se nos comportava da maneira no qual ele estava buscando a resposta. E um deles foi ele dar ali o alimento pro ratinho, ali o alimento pro bichinho que ficava ali na caixa, e esse alimento era só o animal se levantar e ali apertar ou bicar ali e caía comida. E ele começou a perceber como o animal ia se comportando. E com esse hábito de simplesmente apertar ali e cair o alimento, ele notou, ele ali conseguiu observar que os animais vão, com a facilitação, eles vão deixando de ser animais ativos, eles vão perdendo a motivação de fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, o ratinho de andar na rodinha, o cachorro de ficar caçando, o gato de ficar ali brincando com os brinquedinhos, com barata, enfim, o pombo de voar. Ele percebeu que a facilitação do acesso ao alimento desmotivava os animais a fazer aquilo que eles nasceram para fazer, aquilo que eles instintivamente nasceram para fazer. E aí ele diante aquela observação, o que ele fez? Ele começou a não colocar alimento sempre. Então, às vezes, o animal ia lá procurar o alimento não caía. Ele começou a fazer isso de uma forma muito variada, distorcendo o tempo, sem um passamento ali. E ele percebeu que os animais continuavam a procrastinar, continuavam na sua zona de conforto, mas ficavam muito mais nervosos, eles ficavam muito mais raivosos, alterava o estado emocional dos animais. Então os animais, quando colocados sobre essa perspectiva, tinham alterância, um descompasso emocional muito grande. Ou seja, ele conseguiu mostrar que a facilitação, e quando nós nos acostumamos com a facilitação e alguém tira essa facilitação, aquilo acaba gerando um outro tipo de estado emocional que efetivamente os animais se alteram porque alguém tirou a facilitação que ele tinha. Bom, a partir desses estudos, Watson e Skinner eles fizeram isso a um nível animal, mas ali por volta de 1950, 1960, teve um pesquisador que chama Harry Harlow, acho que é isso. Ele tenta trazer esse tipo de estudo para o mundo humano. Vamos ver como o ser humano lida com isso, com essas facilitações. E ele percebeu que havia uma característica muito próxima do que o Skinner tinha observado. Ou seja, o ser humano, quando ele tem facilitações, ele tende a entrar numa zona de conforto. O problema é que quando tira essas facilitações, ele se altera, ele tem uma alteração emocional significativa, um modo comportamental raivoso, nervoso, estressante, significativo. Mas ele não se esforça muito para sair daquele estado. Ele não conseguiu terminar seus estudos. Então surge ali um cara chamado Edward Deci, que ele pega esses estudos e tenta dar continuidade nele para efetivamente colocar isso no mundo do trabalho, no mundo da realidade nossa profissional. E ele foi esse sujeito que trouxe a ideia, a teoria da motivação intrínseca e a motivação extrínseca. E ele percebeu que questões muito, muito interessantes sobre o tipo de motivação. Então, entre elas, a motivação quando um trabalhador, uma pessoa que está exercendo sua atividade laboral, fazendo aquilo que gosta, de uma maneira que ele admira aquilo que ele gosta, de uma maneira que ele constantemente é desafiado, que ele é reconhecido, que ele é elogiado, que ele dá valor àquilo que ele faz, isso é a motivação intrínseca. Isso faz a pessoa sempre querer buscar fazer mais, ou seja, mantém um padrão ou busca melhorar continuamente o seu padrão de trabalho, o seu padrão de conhecimento, a sua vontade de ir além. E também a motivação extrínseca, que é aquela que a pessoa que produz, que efetivamente gera algum valor para a empresa, ela recebe uma bonificação que não tem nada a ver com a atividade, tem a ver com o resultado da atividade.
Bom, ele percebeu que esses dois tipos de motivação efetivamente gera um bem-estar na pessoa. O problema da motivação extrínseca é que ela se acomoda. Ela chega a um ponto que a pessoa, recebendo aquilo, é como se ela integrasse aquilo como uma realidade e aquilo fizesse parte. Então, a partir do ponto, ela melhora a sua capacidade de trabalho, a sua autonomia, a sua forma de trabalhar, mas ela estagna em algum ponto. Ela chega ao máximo daquele ponto e não vai mais. Para fazer mais, ela quer mais essa motivação, ela quer um ganho a mais, um bônus a mais para isso. E é daí que surge justamente a ideia lá do burro, né, com a cenoura. Ou seja, você sempre tem que estar colocando algo motivacional ali, algo para o burro sair do lugar, senão ele não vai sair do lugar, senão ele vai parar. E a ideia é mais ou menos dessa metáfora com a realidade. E esse Eduardo Desse, ele consegue observar isso muito pleno. Só que ele também notou que quando se tira essa motivação depois de um tempo, a pessoa que recebia, ela se altera, ela tem uma alteração e ela deixa de dar valor nas atividades que ela faz. Ou seja, ela passa a fazer aquilo por fazer. Aquilo perde, com o tempo vai perdendo o interesse sobre aquela atividade. Ele também fez um estudo bem interessante, aí tem outras linhas da psicologia social que vão atrás da evolução desses estudos, que é justamente perceber que a motivação, a motivação, quando ela é dada, quando ela é colocada para a pessoa, ela não só altera quando é tirada da pessoa ou quando ela se permanece o mesmo, ela não só gera uma alteração emocional, como a pessoa vai perdendo a vontade de fazer aquilo, vai perdendo o desejo de fazer, ou seja, o valor sobre aquilo que ela fazia, porque ela não vê mais essa motivação, ela vai perdendo o interesse daquilo, mas isso não é de ruim, vamos dizer assim, né? Vou usar aqui o mineirês aqui para explicar. Não é do pior, porque foi identificado que alguns tipos de atividades laborais, essa motivação funciona. Esse tipo de motivação externa funciona. Por exemplo, pessoas que tendem ou que têm o perfil de trabalhar, de fazer atividades rotineiras, fazer a mesma coisa todos os dias. Tem pessoas que têm esse perfil. E para esse tipo de perfil, essa motivação funciona. Ela de alguma forma, essas pessoas se dão bem, conseguem consegue se sentir bem com esse tipo de motivação. É claro que isso é um tanto meio que paradoxal, e aqui eu deixo uma reflexão. Se uma pessoa souber trabalhar a psique de uma pessoa, mesmo que ela faça esse trabalho rotineiro e consiga integrar a ela também desafios, ou de alguma forma sempre estar ali melhorando o ambiente, fazendo uma maneira que ela possa enxergar valor no que ela faz, não só de uma maneira rotineira, mas que ela pode, com aquilo, aprender a fazer outras coisas para agregar valor ao que ela faz. É claro que você vai ter esse profissional muito mais motivado para fazer aquilo. Mas, enfim, vamos aqui resumir nesse ponto aqui. Então, o que é a teoria do chicote da cenoura, o que lá Watson Skinner, o que Harry Harlow, o que Edward Deci, enfim, o que a psicologia social entende hoje sobre a questão da motivação? Fundamentalmente, a motivação ela tem que ser, ela tem que partir daquilo que efetivamente a pessoa gosta de fazer, que a pessoa não só gosta de fazer, não só admire fazer, não se sente valor no que faz, mas também tem que receber não uma motivação externa que tenha algo tangível, mas, por exemplo, um elogio, por exemplo, um reconhecimento, por exemplo, aquela palavra certa na hora que a pessoa faz algo que efetivamente ela fez com diferencial, com qualidade. Isso vai gerando motivação, isso de alguma maneira tem a ver com a motivação das pessoas. E a motivação externa em si, quando tem algo tangível, ela necessariamente sempre atinge um patamar. Você sempre vai chegar a um patamar da pessoa, e depois daquele patamar não adianta você aumentar muito mais o valor. A partir do ponto que a pessoa perdeu o interesse e passa
perdeu o interesse de valor sobre aquilo que ela faz e passa trocar esse valor de se interessar, de gostar, de sentir prazer ali, e ela troca esse valor pelo valor monetário, ou pelo valor tangível de uma premiação, essa pessoa já não vai conseguir evoluir como ela evoluía antes. Bom, isso é o princípio do que eu quero dizer aqui da psicologia social com a neurociência. Mas, para continuar, a gente tem que entender aqui qual que é a diferença entre prazer e satisfação, recompensa e premiação. Bom, prazer e satisfação é o primeiro ponto para a gente entender o que nós temos de novo hoje da psicologia comportamental com a neurociência, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, seja com nós, seja com nossos liderados, seja com nossos colaboradores. Primeiro, a satisfação, ela é o resultado do prazer. Não entendi, Marcelo. O prazer não é o ato de fazer. O prazer é a perspectiva do que eu vou obter com o que eu faço. O prazer ele não está na ação, ele está na antecipação de algo que eu vou fazer. E o ser humano, ele vive em função do prazer. O ser humano, ele acorda todo dia em busca do prazer e encontrar maneiras de não sentir dor ou sofrimento. E aqui nós vamos fazer um link com aquilo que nós falamos ontem. Ou seja, o prazer o prazer é algo que estimula, ele vem antes da ação. Você está estimulado, aquele estímulo gera em você uma sensação que te faz bem, que te dá ganho de potência e você quer fazer aquilo. Isso é o prazer. A satisfação é quando você alcança aquilo que você faz. E aqui tem um fator fundamental que a gente tem que entender, que é o quê? A construção das boas memórias, das memórias positivas. Sempre que a gente sente um prazer e vai em busca de uma ação e consegue atingir o objetivo, a gente se sente satisfeito. E aí existem 3 níveis de satisfação. A gente conseguir alcançar aquilo, mas não é tudo aquilo que a gente esperava, é um nível de satisfação. A gente conseguir fazer aquilo e atingiu aquilo que a gente esperava, é um outro nível de satisfação. E a gente conseguir fazer aquilo e o ganho que a gente teve é muito maior que o esperado. Esse é a satisfação plena. Essa é aquela memória que você vai construir em você, que você vai querer fazer sempre. A partir da primeira marca, lembre-se sempre do seguinte, como funcionam as memórias. Você faz uma atividade. Então, por exemplo, eu pego essa garrafa. Eu pego essa garrafa todos os dias. E todos os dias eu coloco um líquido que tem algo aqui que eu bebo. Eu tomando todo dia, eu tenho uma memória do que eu já espero aqui. Agora, se em algum momento eu tomei algo que é melhor do que aquilo que eu me acostumei, a última memória que vai ficar gravada é essa. Essa que é melhor do que eu já tomei. Ou seja, eu vou ter mais prazer em querer tomar isso aqui, porque a minha satisfação da última coisa que ficou marcada na minha atividade é que, caraca, aquilo me surpreendeu, aquilo foi melhor. Então, sempre que a gente vai fazendo algo melhor, a gente vai sempre buscar superar aquilo que a gente fez anteriormente. Então, a satisfação, ela anda com o prazer. E a satisfação, quanto mais satisfação nós sentirmos, mais prazer nós vamos ter, nós vamos criar em nós para fazer essas atividades, e aí começam os desafios de querer fazer coisas diferentes, de querer alcançar, de querer que você vai se sentir potente para agir com a vida. Então isso é um ponto importante da gente entender. Recompensa e premiações. Recompensa é íntimo, recompensa tem a ver com emoção e sentimento. Recompensa é o resultado, recompensa é aquilo que você fez porque você gosta de fazer, e quando você termina, você fala, caraca, isso tem valor para mim, isso é importante para mim, gostei de fazer isso. As premiações, ela é algo que é externo a nós, é algo que alguém nos dá por aquilo que a gente alcança, que é, por exemplo, você construir, por exemplo, eu atender meu cliente, eu ter meu cliente sair satisfeito com o meu atendimento e ele pagar isso, ou seja, ele de alguma forma gerar um valor, porque ele fala, cara, valeu a pena, eu estou pagando você porque o seu trabalho ele é recompensador. Então isso é a premiação. Bom, entendeu essas diferenças? Vamos agora para a parte neurológica. Tudo isso tem a ver com o sistema de recompensa que eu canso de falar para vocês
sobre ele. Todos os vídeos, praticamente, eu falo de sistema de recompensa. Sistema de recompensa são uma área específica do cérebro, tem ali o núcleo accumbens, a área tegmental ventral, o córtex pré-frontal e, claro, são regiões periféricas ao sistema límbico, mas que envolve o sistema límbico, hipocampo, hipotálamo, amígdala, enfim, que é a parte emocional e a parte ali das memórias, a parte ali onde está a nossa história, vamos dizer assim. O sistema de recompensa, ele é acionado e ele produz, entre outros, a dopamina. A dopamina vamos dizer assim, é um potencializador de nossos neurônios querer fazer mais coisas. Então, é uma química que é um neurotransmissor que efetivamente motiva, vai motivar nossos pensamentos, vai motivar nossa forma de ver as coisas e nós vamos nos sentir potentes de fazer. Então, o sistema de recompensa ele é o grande produtor, entre outros elementos, da dopamina. E essa dopamina, ela é o que vai, ela é o que faz a gente sentir prazer. É ela que estimula essa condição nossa de ter prazer de fazer as coisas. A dopamina, ela é parte dessa construção nossa. Então, quando a gente aciona o sistema de recompensa, que é uma coisa natural dos seres humanos, todos nós seres humanos temos, faz parte da neurologicamente indicada de todo ser humano, o sistema de recompensa, toda vez que a gente aciona o sistema de recompensa, a gente produz essa dopamina, entre outros, claro, mas a dopamina aqui é o fundamental pela potencialização da sensação de sentir prazer. Bom, o que produz, o que gera prazer? O ser humano ele é viciado em desafios, o ser humano ele é viciado em fazer coisas diferentes, ele é viciado em novidades, ele é viciado em aprender, ele é viciado em se sentir ali de uma maneira, falou, cara, eu posso fazer mais, ele gosta disso, ele sente, toda vez que a gente tem uma intenção de um desafio, de um aprendizado novo, de uma leitura de algo que a gente não sabia, a gente aprendeu, tudo isso vai gerando memórias positivas, porque a dopamina ela é um reforçador de você sempre lembrar que aquilo faz bem, que aquilo é legal. Por isso, a atividade física, quando você passa quebra aquelas crenças limitantes, passa aquele esgotamento inicial ali das atividades, quando você vence essa primeira etapa da resistência do seu corpo com a atividade física e você passa a fazer ela continuamente, você sente falta quando você não faz, porque o seu corpo está falando, cara, eu quero aquela dopamina, eu quero sentir aquilo ali. Então é por isso que a gente, por isso que a dopamina é importante, porque ela vai sempre trazer lembranças, emoções e sentimentos que estão guardados em memórias para que a gente faça aquilo e repita fazer aquilo que está nos fazendo bem. Beleza? Então vamos voltando aqui, só para a gente seguir o ciclo do entendimento. Voltando à metáfora da cenoura. Então a ideia da metáfora da cenoura é o quê? É o burrinho ali que ou ele sai e faz a sua caminhada pela cenoura, ou ele vai receber um castigo. De alguma maneira ele vai trabalhar. Essa é a plenitude da metáfora do burro e a cenoura. Ou seja, ou vai pela motivação, pela cenoura, ou vai na porrada, ou vai ali, ou ele vai sofrer ali, ele vai apanhar, vai ali ser chicoteado, mas ele vai ter que sair, vai ter que desempacar ali para seguir. Bom, isso funciona, Marcelo? Ou seja, se o motivador ele não está mais fazendo aquele meu colaborador exercer a função, será que se eu chicotear ele, será que se eu dar umas palmadas nele, será que ele vai, eu estou falando do bom senso, tá? Será que ele vai sair do lugar? Será que ele vai produzir mais? Não, porque aí eu vou voltar ao papinho de ontem, medo e a dor. Todas as vezes que a gente sofre uma ameaça, a gente pode até fazer aquilo sobre a ameaça, ou quando alguém tira de nós algo que nos dá prazer, ou que de alguma maneira tenta represar, sei lá, pressionar a gente de uma maneira negativa, ou humilhar, ou xingar, ou brigar, ou você vai criando memórias negativas, que é aquilo que eu falei ontem, do medo e da dor. E esse medo ele vai se transformando num sentimento muito
perigoso. Não só vai desmotivando você a fazer aquilo da maneira correta, mesmo que você seja uma pessoa com todos os princípios éticos, morais, com virtudes exemplares, você sobre a ameaça, sobre o medo. Lembra que eu falei que o medo gera ali, ele mexe com as emoções, ele vai gerando estresse, o estresse vai gerando uma condição ali de elementos químicos que vai fazer você perder a sua consciência dos seus atos, daquilo que você está fazendo. Ou seja, com o tempo, esse profissional que você está chicoteando, esse profissional que ele está se sentindo ameaçado, que ele está sob tensão, sobre medo ou sobre a dor sentimental, de não ser reconhecido, de não ser amado, de não ser admirado, dor de ser humilhado, essa pessoa, ela não só não vai produzir mais, como ela também vai fazer de qualquer jeito e ela vai perdendo a noção da realidade, podendo levar ela a explodir, a estourar, a brigar, a se transformar num leão que você desconhecia daquela pessoa. Então isso nunca é um bom caminho. É sempre aquele gráfico, né? Dá aquele resultadinho no começo, mas depois você acaba criando um grande inimigo dentro das empresas. São aqueles inimigos que você vai ter problema, que é uma pessoa que vai de alguma maneira, quando a gente bate na dor moral, na nossa dor de princípios, isso sai da raiva e gera ódio. Ou seja, é um sentimento muito ruim, é um sentimento muito perigoso, porque é uma alteração muito violenta da emoção, e quando a emoção nossa tá alterada, eu sempre lembro vocês, a emoção ela sequestra a nossa capacidade executiva de pensar. Então não funciona. Como também não funciona ficar dando cenourinha, cada vez mais cenourinha, porque em algum momento isso vai estabilizar. O segredo é comportamento humano, é fazer aquilo, dar aquilo, ferramentas para a pessoa se sentir prazer, fazer ela fazer aquilo que ela sente vontade, que ela possa criar valor com as suas atividades, de uma maneira que ela seja desafiada, seja sempre ali observada, que seja ali importante isso, quando ela fizer algo realmente diferenciado, receber ali um elogio, um tapinha nas costas, falar, cara, parabéns. Ou seja, você fazer a pessoa criar uma conexão que ela faz, aquilo que a gente, ao ponto da pessoa criar aquele flow, né? Aquela condição de querer fazer aquilo continuamente. Bom, uma outra questão que sempre me pergunta é se tomar dopamina, se isso nos ajuda sempre a estar motivado. Isso é e não verdade, tá? Existe hoje produtos que oferecem estimulantes que de alguma maneira incitam ali o sistema de recompensa a produzir dopamina e outros elementos. Enfim, você está fazendo isso artificialmente. Então, o que você está fazendo com você, o que você está fazendo com seus sentimentos é viciar ele. Quando a gente vicia ele, a gente vai perdendo a sensibilidade e a importância dele. E quando a gente perde a sensibilidade e a importância, vai chegar um ponto que não tem mais limite. Por mais que você tome, você não vai se sentir mais motivado, porque você perdeu aquilo que é o princípio, que é a sensibilidade daquilo funcionar. É o motivo daquilo funcionar, é o porquê daquilo funcionar. É algo externo que você está fazendo com você, que não tem a ver com a sua psique, com a sua analogia, com a sua forma de pensar, de estruturar a sua realidade de vida. E quando você faz isso, você influencia duas áreas fundamentais do cérebro, que é a psique, que é perder o sentido que você está fazendo e também tirando a sensibilidade da importância daquele elemento químico que é tão necessário para o nosso dia a dia. Então, pessoas que tomam dopamina são pessoas que tendem a se deprimir com o tempo, que tendem a cair ali numa procrastinação, que tendem a ficar com uma alteração emocional, porque como aquilo não está gerando mais prazer, ele pode se tornar uma pessoa raivosa, uma pessoa violenta, uma pessoa fora da realidade. Ele pode alterar toda a psicologia dele, porque ele não tem mais aquilo, ele não sabe mais como conseguir aquilo, né? E ele não está conseguindo maneiras para fazer ele sentir aquilo que seria o papel da dopamina. Então eu recomendo você que não caia para esse precipício, porque as consequências podem ser muito severas. Beleza, pessoal? Bom, o que mais eu escrevi aqui? Uma questão importante aqui, que é a tal da abordagem comportamental. Ou seja, é sempre importante a gente entender como a gente está
sentindo. O grande segredo, pessoal, a gente foi muito banalizado com a ideia de que a emoção era o ápice da vida, né? E não é. A emoção é algo instantâneo. A emoção é a primeira reação dos estímulos dos nossos sentidos. E ela ali, ela faz um papel fundamental, que é olhar as primeiras memórias que são importantes para saber lidar com aquilo que está acontecendo nesse exato momento. É uma combinação ali de análise do momento para que a gente possa reagir com o mundo, ok? Então, toda vez que que a emoção ela é alterada, a gente reage com o mundo. O reagir com o mundo, ele não tem consciência. Ele é inconsciente, ou seja, a primeira reação que a gente tem com o mundo é uma reação natural daquilo que nosso cérebro acha que é o ideal. A partir do ponto da emoção, é que a gente, passando a etapa da emoção, é que a gente vai criar a conscientização do que nós estamos fazendo, que é onde entra o sentimento. E o sentimento, ele não é uma questão só neural. É uma questão celular, é uma questão do corpo. Então, o corpo transmite, bit a bit, vou dizer assim, para o cérebro o que está acontecendo com a gente. Então, a grande sacada da vida é você silenciar-se para ouvir você, que é ouvir seu sentimento. Como você está se sentindo hoje? Você está se sentindo bem? Você está bem? Você percebe que sua digestão está legal, seu batimento cardíaco está normal, que você está alegre, que você tá otimista, que você consegue olhar para as coisas de uma forma colorida, que você consegue olhar para uma pessoa, aquela pessoa que talvez até te fez mal, aquela ex-esposa que te prejudicou no passado, você olha para ela e fala assim: caraca, cara, ela é tão linda, merece encontrar alguém especial, independente do que ela fez, ela já é outra pessoa. Então, seja feliz. Sabe quando a gente tira essas coisas ruins de dentro de nós e a gente olha para o mundo de uma maneira com muito brilho, com muita luz? Então, isso é um sentimento bom, é isso que a gente tem que trazer para nós. E esse auto-feedback da gente estar fazendo as coisas na vida, principalmente no mundo do trabalho, é olhar para o nosso sentimento. O que nós estamos sentindo? O que estou sentindo fazendo isso? E aí que eu acho que é o grande segredo da vida. Porque se o sentimento não está bom, se você não está se sentindo bem, algo precisa mudar. É como se houvesse um termômetro ali que meça você. Fala, cara, isso está legal. Não, isso não está legal. Vamos partir para outra, vamos fazer outras coisas, vamos arranjar outras dificuldades, outros problemas, desafios, porque isso não tá bom, isso não tá. Ou se for uma relação, vamos conversar, ver se a gente acha que um denominador, porque isso está me fazendo mal. Ou seja, a grande sacada, essa abordagem comportamental, ela começa do sentimento. E o sentimento, por sua vez, ele retroalimenta a emoção. Então, quando você está se sentindo mal, você vai alterar a sua emoção numa retroalimentação, onde a gente vai chegar a um ponto que você vai ser vítima de você mesmo. Você vai ser uma pessoa incapaz de pensar, de tão fora da realidade que você está, de tão estressado que você está, porque sua emoção está sendo alimentada por um sentimento ruim. Então, quando a gente chega a esse ponto, é o momento de a gente dar uma pensada e falar assim, cara, será que está valendo a pena a minha vida? Será que eu estou produzindo dopamina? Enfim, será que isso vale a pena ou não, né? Uma outra questão que sempre me pergunta é por que tem pessoas que aceitam a punição, né? Que é a questão do burrinho, né? O chicotinho ou a cenourinha. Por que tem pessoas que acabam aceitando essa punição no trabalho, acabam trabalhando com pessoas tóxicas, com colegas tóxicos, em ambientes tóxicos, com relacionamentos tóxicos? Por que tem pessoas que aceitam isso? Isso tem a ver com aquilo que eu falei ontem também, que é o medo e a dor. Tem pessoas que chegam a um ponto da vida, que é um momento da vida, que são questões que tem a ver não só com autoestima, com autoaceitação, com autovalorização, com a maneira de se amar, com a maneira de olhar para si mesmo. Não só isso, mas a própria condição da vida, ela sempre tende a se estabilizar. E quando a gente cai nessa questão da mesma, quando a gente diminui essa produção de dopamina, quando a gente diminui esse tipo de motivação que é a intrínseca nossa, que é essa motivação interna, essa motivação que nos pertence, de fazer aquilo que a gente gosta, com o tempo a gente vai diminuindo a produção, o sistema de recompensa vai se desvalecendo e você vai perdendo a vontade de fazer as coisas e acaba entrando numa rotina, num cotidiano. E às vezes as pessoas aceitam ambientes tóxicos não porque ela é tóxica ou porque ela quer aquilo.
É porque para ela já não faz mais diferença. Isso é o ápice de uma tristeza de vida, de apequenar a vida, de se acomodar, de falar, cara, não. Ah. Ou seja, sabe aquela história, né? Como é que é? Ei, tá bem? Ah, vai indo. Pô, vai indo o quê? Né? Vai indo Caracas. Não, meu. A gente tem que sempre tentar encontrar desafios. E se você tem dificuldade de encontrar desafios para você, eu te convido a você ir procurar fazer coisas novas. Mas não precisa, não, eu vou para o Japão, não, eu vou lá para a Turquia, eu vou para Ilhas Malvinas. Não, não busque, não é esse tipo de coisa nova. A simples amizade de conhecer pessoas diferentes, a simples forma de se relacionar com as pessoas, de você ir numa academia e conversar com as pessoas, falar bom dia para as pessoas, de você tratar as pessoas de forma diferente, de você ler livros diferentes daquilo que você não se importa, que você não acredita. Desafie daquilo que... Ou seja, procure desafiar com coisas pequenas. Ah, eu acredito muito nisso, então eu vou ler alguém que discorda completamente com o que eu acredito. Caraca, seu cérebro vai viciar, ele vai amar aquilo. Fala, porra, não é que tem sentido isso? Não é que isso tem uma certa referência? Ou seja, começa aos poucos, fazendo coisas diferentes, indo por caminhos diferentes, comendo comida diferentes, conhecendo pessoas diferentes, relacionando com um mundo diferente, trocando ideias e assuntos diferentes. Ou seja, sair do mesmismo, sair da televisão, sair do celular, sai desse universo ruidoso, venenoso que nos mata. E por fim, o pior dos piores, o maior dos maiores desmotivador é os ruídos. Os ruídos que vêm do mundo digital, por exemplo. Internet, TV, essa quantidade de informações que você fica acessando, isso mata a motivação. Por quê? Porque quando você começa a ir para umas redes sociais, quando você começa a especular esse universo, esse mundo paralelo, no começo é tudo novidade. Então no começo sua dopamina está lá em cima e você acaba viciando nesse mundo dessa novidade, desse excesso de informação. Lembra que aquilo que eu falei para você? O cérebro nosso é viciado em saber. Ele é viciado. Só que o problema é que se você não tomar cuidado, você começa a ver as mesmas coisas. Então você começa a criar crenças que só aquilo é verdade, ou seja, aquilo que se chama de bolha, né? Só aquilo é verdade, só aquela pessoa está certa, só aquela pessoa é admirada, só aquela pessoa é bonita, só esse padrão é legal, só esse carro é bacana, só essa casa. Ou seja, você começa a criar uma rotina, uma estrutura de pensamento que não te pertence, que não tem nada a ver com você, nem com seus princípios, nem com seus valores, nem com a pessoa que você é. Você cai numa bolha, porque aquilo começou com algo, com uma motivação, com algo que você sentiu potente, aí você ganhou muito ali vontade, dopamina para fazer, para acessar aquilo, chega um ponto que aquilo se torna tão comum que você já não sente mais prazer. Só que você entrou no mundo que você está na expectativa ali, você quer ter prazer, você sente uma vontade, não, eu vou ver, ou seja, você viciou. E esse vício, ele é muito difícil de sair disso. E o problema é que o vício também nos faz acomodar. O vício nos faz nos apequenar. O vício nos faz viver um mundo pequeno. E aí eu volto lá atrás da historinha da motivação. Quando a gente começa a perder a motivação, a gente vai se acostumando com isso, vai se acostumando com o mundinho que a gente vai criando. A gente perde a criatividade, a gente perde a inovação, a gente perde o interesse em aprender coisa nova, em fazer um curso, em estudar, em conhecer cidades novas, conhecer universos novos, conhecer pessoas. A gente vai perdendo o interesse e vai se isolando, achando que 5.000 pessoas de like é algo, nossa, eu sou uma pessoa que me admira. Porra nenhuma. São pessoas que estão sofrendo igualzinho você, que não tem recursos em quem buscar. Então, assim, cuidado muito com o mundo digital, com esse ruído, porque isso também é um grande desmotivador. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, deixa seu like, deixa seus comentários. Se concordar, beleza. Se não concordar, fala pra mim por que não. Mas o ato aqui é a gente co-criar conhecimento, co-criar ideias, co-criar pensamentos para que a gente possa sempre evoluir. Aliás, uma das grandes verdades da ciência é que a ciência ela é dada justamente
por experimentos, mas os experimentos nunca são as certezas absolutas. Então todo conhecimento ele é dado a sempre evoluir, sempre trocar ideias, fazer política, né? Ou seja, a gente conciliar conhecimento, valores, pessoas conversando, e é isso que eu quero estimular vocês a fazerem nesse canal, a fazer nesses bate-papos que eu trago para vocês aqui, é me instigar também a procurar assuntos diferentes, procurar coisas que vocês queiram saber, e vocês vão concordarem, vocês concordarem, e vamos conversando, porque eu acho que é só assim que a gente se torna pessoas melhores. Beleza? Um beijo para vocês e até o próximo. Tchau, tchau!